Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Viver de Constelação. Esse programa aqui, na verdade, aqui nas lives, Sou Consteladora e Agora, um programa que toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da manhã, a gente tem esse bate-papo para você que é terapeuta, psicólogo, autônomo de uma forma geral, que eu sei que sempre tem gente que é, né, dos autônomos aqui. E acabam pegando várias sacadas. Hoje nós teremos mais sacadas, até porque hoje eu tenho uma convidada muito querida, alguém que eu admiro muito, e não à toa foi a primeira pessoa que eu convidei para participar aqui do programa, tá? Então, fiquem à vontade para vocês até participarem com perguntas. Anotem, tragam aí hoje papel e caneta, porque eu tenho certeza que vão precisar aí do papel e caneta. Mas vamos lá. Todo mundo bem-vindo que está entrando aí. Frutificar. Que é a Tatiana. Amanda, seja bem-vinda a todo mundo aqui. Então, hoje eu trouxe essa convidada, porque aqui nesse programa a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente fala muito sobre como é possível, sim, viver do nosso trabalho, esse trabalho que as pessoas acham que não é possível, né? Que tem que ter sempre alguma outra comprovação, alguma outra renda complementar. E Magda, hoje minha convidada, colega, terapeuta também de constelação familiar, está aqui para mostrar para a gente como é sim possível viver do nosso trabalho. Então ela está trazendo aqui, ela vai trazer, porque é a história de vida dela, ela, né, vai compartilhar com a gente a história de vida dela para mostrar que é possível viver de constelação, é possível viver de terapia, é possível viver de desenvolvimento humano, não é, Magda? Com certeza. Magda, então se apresenta para a gente. Se me fala, eu sei sua formação, mas fala aqui para as pessoas quem é você, qual a sua formação. Então, primeiro eu quero te agradecer o convite, fiquei muito honrada de estar aqui com você. Adoro as lives da vida e o seu convite assim de muito carinho, muito de coração. E também agradecer a todo mundo que está aí nos vendo. Então, eu sou Magda Baeta, eu sou psicóloga, né, de formação. Também estudei pedagogia, né, uma das minhas áreas, assim, eu sempre me vi tanto na psicologia quanto na pedagogia. E tenho formação em algumas, como Gestalt terapeuta, que é a minha linha, a minha base de atendimento, né, de teoria, de fundamentação teórica. E fiz alguns outros cursos. Mas, assim, o que eu mais adoro de paixão, assim, que eu atuo é a orientação profissional, que eu tenho uma especialidade, eu trabalho com isso, né? Além de ser psicóloga clínica, atuar na clínica como psicóloga, eu também atuo como orientadora profissional. Inclusive, eu ministro curso, né? Como orientadora profissional, preparando profissionais para essa área já há mais de 22 anos. Que eu atuo com isso e dou um curso também preparando profissionais com isso. Então, na clínica, eu faço essas duas coisas. E fiz também algumas formações em algumas abordagens de trabalho, mas hoje já tem deve ter um pouco mais de 6 anos, com a constelação familiar. Que, assim, quando eu conheci como cliente, eu me apaixonei e vi que, assim, inclusive, como Gestalt terapeuta, que a gente estuda, uma das fundamentações teóricas é a teoria de campo. E a gente estuda o fenômeno, né? Bastante fenomenológico o nosso trabalho. E a constelação ela é puro fenomenológico, né? E é campo mórfico. Então, quando eu olhei aqui, quando eu comecei a estudar, né? Que eu comecei a fazer meus primeiros cursos, e ainda estudo, né? Porque adoro estudar, acho que a fundamentação teórica, o estudo, o preparo é fundamental para um profissional, principalmente nós autônomos. Eu acho que a reciclagem, né, a atualização ela é fundamental, até porque o mundo, né, vai mudando muita coisa. Então, assim, hoje eu agrego essas três formas de trabalho. Então, dentro da clínica, como orientadora e como consteladora. Tá. E, assim, sou apaixonada. Não consigo separar, não. Quando foi que você sempre soube que era essa linha? Porque, assim, desde que eu sabia o que era trabalho ou era profissão, apesar de não ter psicólogo na família, apesar de não ser assim, não, eu sou psicóloga porque a minha tia, minha mãe, minha avó, não. Mas eu senti que era aquilo, era muito claro para mim que eu queria. Claro, eu conhecia o classicão, que é a psicologia, mas hoje eu não sabia, por exemplo, que existiam terapias, né, como forma de agregar o trabalho e desenvolvimento humano. Hoje eu sei que o que eu amo é isso, é ajudar pessoas a se desenvolverem, e que a psicologia ajuda muito com isso.
Então, desde adolescente, eu sabia que era isso. Você sempre soube, Magda, que era por aí? Ou você até falou que fez pedagogia, né? Mas como é que você soube que era desenvolvimento humano? E complementando a outra pergunta que eu quero fazer junto com essa quando você soube que era a constelação familiar e a orientação profissional? Quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha muitas dúvidas do que eu queria fazer. E eu pensava em ser médica, porque eu adorava o cérebro. E eu queria ser neurocirurgiã. Eu queria trabalhar, eu queria abrir o cérebro, eu queria entender as pessoas. E eu tenho um tio que é médico, que ele é casado com a irmã da minha mãe, e que eu sempre assim, tive muita afinidade com o jeito dele de ser, do interior de Minas. Então eu vivia muito com eles. E aquela coisa das projeções dos adolescentes, que é muito normal. Então, eu tinha muitas dúvidas e eu não me achava, assim, suficientemente inteligente para fazer medicina, porque no ensino médio, eu comecei as minhas notas começaram a ficar meio vermelhinhas, né? E meu interesse era só vôlei, vôlei, vôlei. Né? E aí, eu falava assim, gente, eu não vou passar em medicina. Aí eu fui morar em outros lugares, por causa do trabalho do meu pai. E um dia eu acordei e falei assim, gente, eu preciso fazer uma faculdade, quero estudar. Meu irmão já estava na faculdade, a minha irmã também, eu tenho uma irmã gêmea. E eu estava assim, meio querendo só saber de trabalhar. E eu falei, não é nada disso, eu tive um sonho. E o sonho falou para ir estudar. E a primeira escolha que eu fiz foi uma escolha baseada na sugestão da minha mãe, que era pedagogia. Porque quando eu era criança, eu brincava muito de dar aula com a minha irmã. A gente adorava dar aula uma para outra. Então, estava na veia essa coisa da educadora, né? E a minha irmã também, que a minha irmã é professora de matemática. Ela tem mestrado em educação de matemática. Então, assim, ela está bem focada nisso. E eu tinha uma amiga que era dentista, que eu falava que eu também ia ser dentista, mas acabou com aquela coisa de adolescente. Eu fui fazer a pedagogia. E eu não gostei daquele curso naquele momento da minha vida. Larguei e fui fazer um pré-vestibular. No pré-vestibular, eu comecei a estudar sobre as profissões e descobri a psicologia. E eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero ser psicóloga. E aí eu passei no vestibular, comecei a estudar e eu me encantei com o curso. Eu falei, gente, isso que é uma cirurgia cerebral de outra forma, né? E aí fui buscar as abordagens. E eu olhava assim, eu não gostava, não me identificava muito com a psicanálise, porque na faculdade que eu estudava, o grosso era assim a psicanálise. Mas eu sim, estudava Freud, comprei tudo lá de Freud, aquela coisa toda. Aí eu fui me transferir para uma faculdade que eu comecei na Gama Filho e fui para o UERJ. Uma amiga minha que estudava lá falou para fazer prova de transferência, eu fiz. E dentro da UERJ eu conheci as outras abordagens da psicologia. Então eu me encantei com o cognitivo comportamental, mas me encantei, queria fazer até estudar sobre aquilo, fazer minha conclusão, meu trabalho de conclusão de curso nessa área, nessa fundamentação. Quando eu fui buscar estágio na clínica, não tinha vaga, aí eu fui buscar estágio na área escolar. Conheci a Sheila Orgler, que não está mais aqui conosco, uma excelente gestalt terapeuta. Fiz estágio com ela, ela me apresentou a gestalt e eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui fazer formação com a Terezinha, fui me especializando. E quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei a quase me formar, eu estava para casar. E eu casei. E aí eu comecei a trabalhar com a minha ex-sogra numa escola. Mas eu queria muito a clínica, queria muito ir para a clínica. E eu não tinha coragem, né? Eu não tinha coragem. Por que você não tinha coragem? Minhas amigas me chamavam. Não sei, eu achava assim, eu queria muito, desejava muito, mas eu não concretizava. Acho que eu não acreditava muito em mim. E aí, quando quem é que nunca, né? Quem é que nunca? Quem que nunca? Iniciante. Será que é para mim? Será que isso é para mim? E assim, isso que eu acho que, assim, que é bem interessante da gente rever a nossa história, para que a gente passe isso adiante para as pessoas que estão iniciando ou que estão ali com aquele temor. Outro dia eu estava dando aula na faculdade da pós, que eu dou aula de adolescente, como atender adolescente, e eu falei isso para eles, para esses alunos da pós. Eu falei assim, vocês querem alguma coisa? Façam. Se fundamentem teoricamente e façam. E tá com medo? O medo não é de atender. O medo é de um processo teu. Você tem que trabalhar o teu medo. Não é o medo de atender. Quero ser consteladora. Faço um monte de curso. O medo não é ser consteladora. O medo é um processo que você tem que olhar no autoconhecimento.
aquilo que você deseja é verdadeiro e pode fazer. E aí eu me lembro que a minha amiga me chamava, e aí eu fui para onde? Eu fui trabalhar com orientação profissional. Eu olhei para aquilo, falei, quer saber, eu vou trabalhar com isso. Arranjei um trabalho dentro de uma escola, como orientadora educacional. Tinha uma equipe que trabalhava junto e o nosso foco era orientar profissionalmente. E aí eu comecei a buscar qualificações nessa área. E eu me apaixonei pela orientação profissional. E aí eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha começado, a minha primeira cliente, ela foi uma orientanda minha, de um grupo de orientação profissional. E aí eu não parei mais. Eu atendia no consultório, comecei a atender no consultório e comecei a fazer as orientações profissionais e comecei a me especializar. Então foi aí, porque aí quando eu estava trabalhando com a minha sogra na escola dela, eu estava casada, porque eu casei, né? E estava grávida da minha filha. E aí que eu fui fazer pedagogia. E aí eu uni as duas formações, as duas graduações, né? E eu só fui trabalhar quando a minha filha nasceu, né? Eu ficava naquela, vou trabalhar, não vou trabalhar, vou trabalhar, não vou trabalhar. E aí minha filha nasceu, cuidei da minha filha. Quando ela tinha 1 ano e pouco, o meu ex-marido foi trabalhar fora do país. Eu fui passear com ele, a gente fez um passeio lá na Europa, voltei grávida do meu segundo filho, Fernando. Quando o Fernando nasceu, logo depois a gente acabou se separando. E aí, quando eu me separei, que a minha ficha caiu, porque eu estava adiando a minha vida profissional. E peraí, O que aconteceu, querida? Minha internet aqui no caiu por algum motivo, caiu aqui no YouTube, mas vamos continuar aqui então. Bom, quem estava lá no YouTube, a gente continua aqui no Instagram, que caiu aqui no YouTube. Quer entrar de novo lá? Deixa eu tentar aqui, não sei o que houve. Mas deixa eu só, enquanto eu estou aqui reiniciando. Eu tô aqui, tá parecendo que eu tô ao vivo no YouTube. Enquanto você está aí até, está aqui reiniciando, então só fazer aqui uma síntese um pouquinho. Você está me dizendo, então, que você não foi desde sempre que você sabia que era psicologia, desenvolvimento humano. Então, para quem acha que você tem que nascer sabendo o que eu vim fazer aqui. Não tem. Até agora, como orientadora profissional, você com maestria pode responder isso, né? A gente não precisa nascer sabendo. A gente vai se transformando ao longo do caminho, não é isso, Magda? Então, a gente vai se transformando ao longo do caminho. E outra, às vezes a gente realmente vai entrando em alguns cursos. Estou entrando aqui de novo agora. A gente vai entrando em alguns cursos que esses cursos nos levam a outras pessoas e nos levam a outras oportunidades que aí sim vão levando a gente onde a gente precisa. Porque é muito comum as pessoas me perguntarem assim, nossa, essa semana então algumas... Aline, você acha que eu faço tal curso? Eu sempre falo, olha, faz. Até porque conhecimento... Se você, claro, tiver em dúvida entre dois, aí você vê qual às vezes o mais viável financeiramente, a sua demanda maior, né, de clientela... Mas curso, você não está em dúvida? Vai lá, faz o curso. Às vezes naquele curso ali, você pode achar que não faz muito sentido, mas você vai conhecer alguém, que vai te indicar alguém, que vai te levar para um estágio ou para alguma porta, e quando você vê, você chegou onde você precisava. Não existe resposta pronta. Não existe. E na adolescência, principalmente, isso é muito cruel exigir dos adolescentes. Aí isso daria outra live para a gente falar. Lá no meu canal do Instagram tem várias lives de adolescentes que eu fiz, que eu faço, que fala sobre isso. Mas assim... O que eu acho que é muito importante todo mundo saber é os medos, os temores, as dúvidas, né? Buscar essas respostas fora é muito normal. O que a gente tem que aprender como a gente é muito jovem às vezes, a gente não tem experiência, não tem um conhecimento, a gente vai buscando a experiência no fazer. E aí o que é importante todo mundo saber os medos, as dúvidas, as ansiedades, né? Não, é nosso, são questões nossas, do nosso sistema familiar. Não tem a ver com aquilo que eu quero fazer. Porque aquilo que eu quero fazer é genuíno, é verdadeiro, é leal. Então, ser leal com você mesmo é o primeiro passo. Então, sentiu. De algum lugar veio aquela vontade, aquele interesse. Vai lá, experimenta. Experimenta, porque é no processo que a gente vai tendo certezas absolutas. E é ruim porque a nossa sociedade ensina, nosso sistema educacional ensina, né? Que tem que saber, tem que acertar, tem que ir até o fim, tem que terminar. E não é nada disso. Às vezes, quando você experimenta algo, é justamente para você ter certeza que não é aquilo, ou o contrário, para você ter certeza que é, né? Isso é fundamental. E aqui, aqui na sua... Né, a gente já se conhece, eu e Magda nos conhecemos
Nós duas somos formadas em constelação familiar, né? Na mesma escola, digamos assim, né? Nós nos formamos com a Selma Nunes de Vila Verde, uma mestra que eu tenho muito carinho, muita gratidão por ela. Mas nós nos conhecemos mesmo, não foi na formação, porque nós fizemos em momentos separados. Nós nos conhecemos no curso de Maná, que é um curso onde a gente aprende a se conectar ainda mais, né, com a nossa essência. É um curso onde a gente fala nossa criança interior, onde a gente fala muito pouquinho, onde a gente percebe muita coisa. É um curso que a gente faz realmente um retiro, que a gente vai lá para o meio do mato, né, para ficar muito em contato com a gente, com a natureza, com a nossa criança, enfim. E foi num momento desse mágico que eu conheci Magda. E eu sei que a Magda, você tem mais de uma formação em constelação, não é, Magda? Por que você optou por isso? Por fazer mais de uma formação? E não é só... Porque, assim, o que eu quero dizer com isso? Que eu também tenho uma formação em grupo, tenho formação individual, mas a Magda não. Ela tem a mesma formação mais de uma vez. De onde veio essa sua opção, Magda? Então, quando eu comecei a fazer a formação em constelação, que eu estava atendendo, e eu era cliente, né? Da Ana. A Ana que estudou também com a Selma. Participava dos grupos de constelação dela e fazia constelação individual com ela. E eu me encantei com a técnica. Eu falei, gente, eu quero usar isso no meu consultório, porque isso agrega muito. Isso dá, assim, a possibilidade do cliente perceber coisas que estão lá profundas, né? Bem no inconsciente, de dinâmicas familiares. Eu fiz formação em atendimento de casal e família com a Terezinha, uma abordagem gestáltica. Então, esse olhar sistêmico eu já tinha. Então, quando eu me encantei com a constelação por praticar aquilo, por fazer aquilo, e aí eu fui fazer o curso de bonecos com a Selma. Quando eu fiz o curso de bonecos, eu não aguentei, emendei no curso de grupos, né? E por que eu repeti 2 vezes as mesmas formações? Né? Porque quando eu fiz novamente, primeiro eu fui levar amigas e colegas psicólogas para fazer. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer de novo, porque eu vou ter um olhar diferenciado. Quando você já está atuando na área, você já está atuando com constelação, e constelação é uma prática que requer muito estudo e muita prática. Constelação familiar não é uma coisa simples, portanto que a gente pode constelar qualquer tema e você não tem que ser um especialista expert no naquele tema. Exatamente, Né? exatamente. Você não tem que ser um especialista no tema. Você atende criança, você atende casal. Gente, na constelação eu atendo criança e casal. Mas Sim. fora dali, eu tenho um respeito profundo a um profissional que tem especialização em criança. Eu tenho um respeito profundo a um profissional que tem especialização em casais, porque a pegada é outra. Agora, me manda para a constelação. Na constelação eu consigo. Mas no atendimento contínuo, eu não pego, não. Não. Aí você vai estudar, porque assim, a fundamentação teórica de você fazer um atendimento clínico com psicóloga, com adolescente é um, com criança é outro. Então, isso é importante, a gente sempre se fundamentar, ter um entorno, né, ter um contorno para a nossa prática. E as constelações é a mesma coisa. Está aí Bert Hellinger, está aí os outros teóricos, tem 500 milhões de livros para a gente ler. Além dos livros, a gente tem que praticar. Então, o que eu percebia? Eu percebia que na hora que eu estava fazendo a constelação, me faltava ainda algumas informações. Por mais que eu estudasse, por mais que eu estivesse ali lendo, estudando, quando você está na prática do curso, parece que a teoria vai entrando mais ainda. Então, é que eu fiz. E a segunda formação do grupo foi porque eu era apaixonada para fazer grupo. Sempre adorei trabalhar com grupo. E aí eu me vi lá no início das minhas escolhas profissionais, quando eu não queria atender, mas eu tinha minhas dúvidas. Eu queria atender e eu tinha as minhas dúvidas. Aí eu falei para mim, eu vou fazer de novo a formação da Selma em grupo, porque além de eu constelar todo mês, né, a possibilidade de constelar todo mês, eu vou estar ali na prática, percebendo, né, e tendo muito mais segurança e certeza do grupo. E foi concomitante, que é engraçado, que eu não esperei finalizar a segunda formação para começar os grupos. Eu comecei os grupos logo no início que eu comecei a fazer a segunda formação, porque eu fui trabalhando isso em mim. E foi, assim, fantástico, né? Assim, a coisa flui porque é aquilo. Você sente que é aquilo. E agora me diz uma coisa, Magda, você vive do seu trabalho, não é isso? Assim, você Sim, sempre fui autônoma. A sua renda vem, né? Vem do seu trabalho como psicóloga, como consteladora familiar. Sim. Desde o começo foi fácil? Não foi.
Não foi um Não, investimento, não. é um investimento de médio e longo prazo, né? Eu sei que tem pessoas que realmente, né, vão necessitar de um recurso para poder investir na clínica, porque a clínica é um investimento. O grosso dos clientes que chegam para mim é através dos meus próprios clientes. Isso é uma grande verdade. A gente tem a mídia para divulgar hoje em dia, né? A gente tem esse canal maravilhoso, né, que nos proporciona essa possibilidade de estar divulgando a gente, que são as mídias sociais, e os colegas, etc. e tal. Mas o que vem, quem vem para mim são dos clientes que me indicam, né? Isso é fundamental. Então, para eu ter uma clínica, né, uma agenda cheia, eu tenho que praticar. Então, eu tenho que atender, porque são esses clientes que vão me trazer clientes, né? E isso é fundamental. Não importa se é só como psicóloga, se é como consteladora, se é como orientadora. São esses clientes que vão trazendo esses clientes. E isso é uma construção. É uma construção. Mas você depende só... Você trabalha apenas com a indicação ou você faz alguma coisa diferente? Então, agora vou falar mais empreendedora aqui. Vamos entrar na parte de empreendedorismo. Então, assim, você só depende das indicações ou você faz algum movimento diferente? Então, eu sempre, no início, era sempre indicação. E eu fui agregando, né, algumas coisas com algumas pessoas que também indicavam. Mas o grosso mesmo é a galera que vem da indicação. Quando começou essa coisa de mídias, né? Porque isso é novo, isso não é. Eu tenho 55 anos, eu já estou há um bom tempo no mercado. Eu sempre gostei disso. E no meu curso de orientação profissional, eu sempre ensinei as psicólogas, os pedagogos que iam lá aprender isso, que a gente tem que ter autoridade no assunto. E para a gente ter autoridade, eu tenho que me mostrar, eu tenho que me lançar, eu tenho que me divulgar. Eu sou autônoma, eu sou dona, eu sou a minha empresa. Eu não preciso, entendeu? Isso é empreender. Eu até anotei aqui uma coisa que eu acho que é muito... O que significa a palavra empreender? Gente, significa decidir realizar. Tarefa difícil e trabalhosa, que é o tentar. Então, é pôr em execução. Empregar meios para conseguir algo. Isso é o tentar. Esforçar-se, buscar, procurar. Executar ações necessárias para encontrar ou descobrir. Tentar conseguir em busca de. Então, decidir realizar, que é a palavra empreender significa, eu decido o que eu quero. Então, eu vou empreendo. O que significa? Eu vou lá realizar, buscar recursos para realizar. E, para isso, eu preciso me mostrar. Eu sou a única capaz de poder me lançar no mundo. E no mundo dos psicólogos, ainda é um tabu. As mídias ainda é muito... Eles acham, eu não vou me vender, isso é coisa de marqueteiro. Eu acho isso absurdo. Isso, eu escuto, isso é coisa de marqueteiro e que marketing... E olha, detalhe, eu tenho MBA em marketing, né? Então eu tenho psicologia, tenho MBA, e o que eu escuto de pessoas falando que o marketing é ruim, ou é perigoso, ou é manipulador... Nada, gente, eu sou tão grata ao marketing. Outra, foi muito comum, até lá no começo também, né, da minha clínica, colegas de trabalho virem me perguntar assim, Aline, como é que você faz para ter agenda cheia? Gente, eu falo que eu estou em agenda vazia. Quando eu falo que eu tenho agenda vazia, a minha agenda começa a encher. Se eu falo que eu tenho horário, a minha agenda começa a encher. Agora, qual é o nosso tabu? Você deve ter passado por isso também. Eu não posso falar que eu tenho horário na agenda. Eu não posso falar que minha agenda está livre. Se eu não falar, como é que as pessoas vão saber, gente? Sim, é assim, sim. Vão preencher, porque parece... É feio, né? Porque uma pessoa de agenda com horário na agenda é uma pessoa que... Então, mas não trabalha direito. A gente vem de um mundo, né, Aline? De um mundo que é o mundo das organizações, que é aquela coisa assim, tem umas regras muito, muito horrorosas, né? Que são impostas. Então, o autônomo, ele tem muito preconceito. Eu percebo isso, né? Na minha família, a maioria das pessoas são funcionárias públicas ou trabalham de carteira assinada, né? Então, eu sou uma curvinha diferente. E assim... Eu dou certo, eu dei certo e sempre acreditei que ia dar certo. Né? E por mais palavras que vinham... Não, porque assim, eu até tentei 2 vezes trabalhar numa escola, né? E eu não deu, não é para mim. O concurso público que falavam para eu fazer, eu falava, cara, isso não é para mim. Eu quero ser a minha dona. Eu funciono sendo a minha dona. Né? E isso é possível, gente. Magda, então, assim, você falou uma coisa tão importante agora. Então, assim, você falou, você é um ponto fora da curva na sua família, que
tem trabalhos que trazem seguranças emocionais, que é o público e o privado, né? A CLT, trazem seguranças emocionais, mas você tem a sensação que você deu certo, que você dá certo. O que você faz para você dar certo, Magda? É o que eu ia falar agora. O que eu faço para dar certo é autoconhecimento, é terapia. Tem uma pergunta que você vai me fazer, não sei se eu já estou adiantando, mas o que eu faria de diferente no início da minha carreira, né? Eu investiria em terapia desde o início, porque foi a terapia, a busca pela terapia que me lançou no mundo a eu ter coragem de ser eu mesma, a eu ser fiel a mim, aos meus desejos, aquilo que eu investia e invisto até hoje. Então, esse é um trabalho para sempre. Não estou falando que tem que fazer terapia há 50 anos com a mesma pessoa, pelo amor de Deus. Mas buscar terapias, autoconhecimento, se aprofundar, mergulhar profundamente em você. A constelação provoca isso. A constelação traz essas dinâmicas ocultas que eu estou emperrada, emaranhada com o meu sistema, com crenças, com valores que nem eu percebo às vezes que eu tenho e vou repetindo padrões e fico paralisada. Então, o que eu vejo que no nosso mundo, no sistema educacional, no sistema familiar, na própria cultura, a gente não é preparado para ser a gente mesmo. É um desafio sermos nós mesmos. Mas vale muito a pena, porque é aí que dá certo. Então, investimento em você mesmo. As pessoas, eu vi falar, reclamam do valor da terapia. Dizem que não tem dinheiro para investir em terapia. Depois eu vejo isso. E não tem tempo agora. Vai embolando, e não é por aí. Não é por aí. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a terapia foi assim fundamental para mim, na minha vida, e tem sido até hoje. Por isso que eu valorizo muito o autoconhecimento. Eu acredito muito, sabe, Aline, nessas outras complementações, essas terapias complementares. Acredito em muitas delas, não invalido nenhuma. Tenho algumas formações em algumas, mas como psicóloga clínica, eu também entendo que a gente tem que fazer um casamento das duas coisas. Porque tem terapias que te levam para um profundo sentir, para um profundo conhecimento, mas aí vem o conhecimento, como eu não faço uma terapia regular, né? Do dialógico, por exemplo, eu não me organizo, eu me perco de mim mesma novamente. Então, eu acho que essas duas coisas, elas se complementam. Tem pessoas que vão precisar dessa organização muito mais do que outras. Tem outras que vão precisar se aprofundar mais do que outras. Então, quando a gente se vê e percebe como eu sou, como é a minha essência, por exemplo, o que eu estou precisando mais, o que para mim é mais importante, eu vou buscando isso. E aí eu dou certo na vida. É lógico que eu dou certo. Uma coisa que a gente tem que aprender é a saúde financeira. O autônomo tem que aprender a se gerenciar financeiramente, porque você vê, a gente está diante de uma pandemia, a quantidade de pessoas que foram, né, mandadas embora dos seus trabalhos e no final do mês está ganhando zero. A gente pode ter uma diminuição de cliente, mas a gente nunca vai ganhar zero. Nunca. Isso! Eu acredito... Você, até vou pegar aqui uma deixa aí. Porque o que é empreender? Né? Nós, no modelo clássico, quem está começando agora como constelador familiar ou até como psicólogo, vê o modelo clássico que é: vou atender uma pessoa. Ou na constelação, como existe uma pegada muito forte para grupo, vou atender grupos. Sendo que, assim, a gente não precisa ficar baseado só nesse atendimento clássico. Existem várias formas de você entregar o seu trabalho como terapeuta de constelação, como psicólogo, que não é apenas ali num atendimento individual ou atendimento em grupo. A Magda, por exemplo, lançou um livro. Quando você escreve um livro, você acaba tendo um produto, você acaba se divulgando mais, você acaba levando o seu conhecimento a mais pessoas de outras formas também. E aí você começa a criar o seu, que eu chamo, já falei em alguns vídeos, seu mix de serviços e produtos. Nós temos que ter, como profissionais autônomos, nós precisamos ter um cardápio. Como um restaurante tem cardápio, é isso, né? O McDonald's tem um cardápio, a gente também tem que ter um cardápio. A gente não tem que ficar só com o produto, só com o serviço. A gente tem que ter algumas coisas. Que essas algumas coisas, claro, você seja expert naquilo, você tenha maestria em falar cada um deles. Não vai também oferecer 10 serviços e você não seja... não, isso aqui eu faço tão mal. Não, tenha 5 e seja mestre naquilo ali. Então, quando você tem essa carteira de produtos e serviços... são várias cestinhas de ovos que você tem. Esse mês entrou um pouco menos de ovinho aqui, mas olha só, essa aqui ficou cheia.
né? Você vai variando ali. E outra, não é nada que também te enlouqueça. Ah, vou ter que administrar várias coisas. Não, é a mesma coisa entregue de formas diferentes. Formas diferentes. Aí agora e aí a gente tem vários esse teu livro para aí. isso. A gente tem vários recursos para isso. Hoje em dia, que você falou, a gente estava falando das mídias, né? A gente tem como explorar as mídias. Então, eu, hoje, tenho uma pessoa que me orienta nas estratégias, tá? Não é caro que eu pago, é lógico que uma pessoa não faz tudo, mas a gente vai experimentando. Eu já tive uma outra pessoa que me ajudava e acabou que não foi além. Então, assim, não ter... mas eu não sei falar em público. Não fala! Mostra a cara com foto, escreve, entende? Vai buscando aquilo que para você é possível. Você não tem que se basear no outro, você tem que se basear em você. A entrega é tua. Faz um e-book, oferece uma aula, entrega conteúdo, sabe? As pessoas, eu vejo os psicólogos, né? Posso estar falando uma besteira, mas é assim que eu sinto, é assim que eu vejo. Numa detenção de poder, de conhecimento, e não quer falar, não quer entregar, sabe? E também muito fechado em muitas comunidades e não se abrem para outras coisas. Quando eu falo da constelação, que eu atuo como consteladora com os meus clientes de clínica e também hoje no meu trabalho como orientadora profissional, a constelação familiar faz parte do processo. Eu jamais faço hoje em dia um processo de orientação profissional, seja com adolescente, seja com jovem adulto, adulto aposentado, sem constelar. Então, a gente vai agregando, a gente vai complementando, desde que você estude, você se prepare, você se fundamente teoricamente. O investimento para o autônomo ele é para sempre, porque o mundo muda o tempo todo. E a gente precisa estar sempre se atualizando. Sabe aquele botão do computador F5? A gente tem que apertar sempre. O mundo é gigante. O livro que eu sou coautora, é o livro. Tem um capítulo que eu falo da orientação profissional. E quem compra o livro pode adquirir o e-book que eu dou com todas as técnicas bonitinhas. É só entrar em contato comigo que pode comprar o PDF, pode comprar o físico. Eu também tenho um outro livro que eu participei, que é da Dulce e da Marilu, que é o capítulo que fala da formação do orientador profissional. E aí está vindo aí novas coisas, estou aí no meu projeto de outros livros, quem sabe. Mas uma coisa que eu queria trazer também, que eu achei super interessante, que eu estava conversando com uma cliente, que ela é F5 para ativar, isso aí. Ela trabalha em empresa. E ela estava contando para mim, ela abriu uma clínica agora de terapia junto com as colegas, com as amigas dela, e ela estava contando, ela estava falando assim que hoje, numa linguajar das organizações, não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente a gente falava do mundo VUCA, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Antigamente o mundo VUCA porque o V de volátil, né? Que tudo muda muito rápido, o U de incerteza, que nada é estático, né? A gente não tem certeza de nada. O C é de complexo, né? Que as coisas, a relação entre as partes que compõem o problema, a gente precisa olhar isso, porque não é uma coisa tão simples. E a ambiguidade, que é o A de ambiguidade, que para cada luz há uma sombra, né? As coisas têm dois lados. E aí, um antropólogo, ele começou a estudar um pouco antes da pandemia, lá para 2018, que esse mundo VUCA vem desde a década de 80, 90 aí sendo falado, dessa preparação, das habilidades que a gente precisa ter para poder desenvolver, para poder dar certo na vida, no mundo, né? E aí hoje a gente chama o mundo Bunny. E aí o que significa o mundo Bunny, né? B é de frágil, né? Porque aí está em inglês, tá, gente? Aí que depois vocês pesquisam isso na internet que vocês vão ver. A gente hoje tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade, uma impermanência que a gente tem que aprender a lidar com isso. É muito importante a gente aprender. Brené Brown está aí para também. Brené Brown, o livro dela, vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito. A coragem de ser perfeito, ou a vulnerabilidade está no Netflix, ou Buda também. Maravilhoso. Que é a filosofia do budismo. Né? Nossa. Assim, nós somos constante mutação. Sim. E são conceitos que você vê que já existem. Só que agora o mundo das organizações vai lá e dá uma organizada. E aí o B, né, que é de Brinkley, que é frágil, que é essa coisa da fragilidade. Ainda mais aí a gente está vendo
que começou na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, em 2018, esse antropólogo falando, e aí ele vai, e óbvio, depois desse quase, que a gente vai entrando já no segundo ano de pandemia, isso ainda vai acontecer um pouco mais, como que a gente tem que se preparar. O A é de ansiedade, olha aí, né? As incertezas que causam essa ansiedade, que você não tem controle de nada. Olha o ansioso aí, que sempre quer ter controle, que é uma ilusão o controle. Então, trabalhar essa questão de como eu lido. Porque a ansiedade, vou fazer um parênteses rapidinho. Eu fico muito dolorida quando eu escuto que as pessoas são ansiosas. Eu sou ansiosa. Ninguém é ansioso. Ansiedade é algo importante. A gente tem ânsia das coisas. A gente anseia coisas. Só que se eu fico na ânsia, eu entro num processo de ansiedade que pode me prejudicar. Então, ninguém é ansioso, a gente está. E aí eu tenho dificuldade de lidar com a minha ansiedade, aí eu vou começar a ter os problemas, tipo as ansiedades crônicas e blá, 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 que não vem ao caso. Mas por quê? Porque eu preciso do controle e a gente não tem controle de absolutamente nada. O N é do não linearidade, né? Que grandes planejamentos não cabem mais. A gente tem várias ações em curso simultaneamente. Não existe mais aquela coisa de causa e efeito. Né? É muito importante a gente não pensar linear. A gente tem uma não linearidade. Olhar as coisas dessa maneira. Então, quem tem dificuldade de olhar as coisas dessa maneira vai ter que buscar no autoconhecimento se melhorar nesse aspecto. Quem tem a sua ansiedade tem que buscar isso. Quem não sabe lidar com a sua... Porque é na vulnerabilidade que a gente vê a nossa força. Brené Brown já falava isso, né, Aline? E por último... Posso só fazer dois parênteses aí? Uma coisa que você falou assim, a gente não tem controle de nada, super concordo. Até no ano passado, que foi onde começou a pandemia, a clínica, né, os atendimentos individuais, eles vieram muito com essa demanda, assim, falou assim, tá vendo? A gente não tem controle de nada. Com certeza. Para não dizer que não tem controle de nada, só uma coisa, que isso aqui eu quero deixar para todo mundo levar para o resto da vida. A gente tem controle só dos nossos pensamentos, isso já é tudo. Controlou aqui, ou aprendeu a controlar através do autoconhecimento aqui, porque eu também não sabia controlar isso aqui. Controlou isso aqui, cara, você controlou seu mundo. E é o seu mundo, você vai controlar o mundo, você vai controlar o seu mundo. Isso é uma coisa. E outra, eu lembro que quando eu comecei a atender individualmente, porque eu vim do RH, né? Eu me formei, já caí no RH, até por isso que eu fiz o MBA em Marketing, eu fiz para agregar na minha empresa, mas que hoje eu vejo o quanto me agregou na minha vida mesmo, e continua agregando. E aí, quando eu comecei na clínica, eu tive minhas dificuldades também, né? E a dificuldade de falar assim, nossa, mas como é que... É porque você quer entregar o melhor, você quer entregar o mais. E uma vez eu comentando numa supervisão, até com a Selma, né, que me deu a formação em constelação, eu falei, mas se as pessoas souberem, né, vou ficar falando dos meus defeitos para as pessoas. Eu lembro que eu falei alguma coisa relacionada à vulnerabilidade. Eu falei assim, eu vou ficar falando dos meus defeitos para as pessoas. Aí a Selma me deu um pito, né? Falou assim, mas você tem que mostrar sua fraqueza assim. Desculpa, até tremeu aqui. Você tem que mostrar sua fraqueza assim. É assim que as pessoas vão criar empatia com você. É assim que você vai mostrar como você é humana. E é assim que você vai agregar nos seus atendimentos. Aí eu... Uau! Esse lugar do psicólogo, dono do saber, que não tem problema, porque a gente tem esse preconceito. A família, os amigos, as pessoas, elas falam, mas você... Eu tive uma cliente uma vez... que quando ela estava saindo do consultório, que eu falei que não sei que, ainda bem que eu faço minha terapia, ela olhou para mim e falou, você fez terapia? Ela nunca mais voltou. Então a psicóloga dela não pode ser frágil, não pode ter... Eu gostaria muito, eu ia ficar muito feliz de saber que a minha terapeuta faz terapia, né? Então, nossa, hoje eu sei assim, eu me sinto muito confortável. Cada sessão, quando eu vejo que cabe um espaço ali, compartilho mesmo. Nossa, tive dificuldade com isso também uma vez. Nossa, olha só, eu tenho maior dificuldade com isso até hoje. Falo mesmo, eu acho que conecta mais. Você é mais humano, né? É humanidade. E até as insights, parece até o rostinho dos clientes, né? Eles vão fazer assim, ó. Aí, sabe, parece que os insights vão caindo também mais fácil. E aí você cria empatia, sabe? Você cria algumas das habilidades que a gente precisa desenvolver muito na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, a empatia. Quando você estava falando dos pensamentos, eu me lembrei que quando eu fui fazer... tem o Caminho de Santiago, né? Mas tem esses caminhos também aqui no Brasil. Vocês não são deuses, né, querida? Não somos deuses. Carne e osso, belisca dói. Isso é uma grande verdade. E aí eu fui fazer o Caminho do Sol, que é em São Paulo. E foram 11 dias caminhando, não sei quantos mil quilômetros. E eu me dei conta, no caminhar, que o meu pensamento era louco. A minha cabeça não parava, que eu me martirizava com o que eu pensava. Eu falava, gente, como eu sou barulhenta.
E aí eu comecei a dar importância para a meditação. Né? E aquela meditação que não é esvaziar a cabeça, é eu perceber esses pensamentos, me apropriar desses pensamentos e aprender a administrá-los e gerenciá-los. Né? Não tenho que esvaziar a cabeça. Se eu conseguir esvaziar a cabeça, vai ser lá na frente, porque um dia que eu sou filha adulta, porque ainda não virei. Mas o que eu preciso aprender é essa loucura que está aqui, que fica, eu preciso me apropriar dela, porque é muito automático. Né? Um conceito de luz e sombra de Jung, que é maravilhoso. A luz é aquilo que a gente tem de potência. Sombra é o que está inconsciente. Mas é o que está. E luz é o que tem consciência. Então, nem tudo que é sombra é ruim. Porque a sombra, o que eu tenho muita coisa boa inconsciente. E eu tenho que ter. A luz é você poder perceber a consciência que você também tem muitos defeitos. Tem muitas dificuldades. Então, luz e sombra não é bom e mal. Não é ruim e legal. Luz é consciente e a sombra é o inconsciente, mas tem tanto positivos e negativos em ambas. Então a gente tem que ter o estudo, a compreensão e buscar conhecer, sabe? E por último, no mundo Bunny, tem o I, que é do incompreensível. O risco está presente o tempo inteiro. O que é que a gente entende? Né? Não dá para entender como as coisas funcionam o tempo todo. A gente está aí vivendo uma incompreensão absurda das coisas como elas são. Então, assim, eu achei bem interessante essa fala com a minha cliente dessa coisa do mundo Bunny, do mundo VUCA, né? E eu acho interessante a sacada desses profissionais, sabe? Para trazer, assim, informações importantes para todo mundo. E aí fala das habilidades do futuro, né? O que nada mais é do que essas habilidades? A gente tem que aprender a desenvolver flexibilidade, a gente tem que aprender a gerir o nosso tempo. Mas nós, profissionais autônomos, a gente tem que aprender a gerir o nosso tempo. O nosso tempo vale ouro. Eu vejo muitos profissionais com dificuldade de cobrar. Eu não faço entrevista sem cobrar. Eu não atendo sem cobrar. É o meu valor. Eu invisto dinheiro no meu conhecimento, na minha prática. Então, quando alguém me procura, ela tem que me valorizar. E como? Como eu me dou valor. Se eu me dou valor, eu vou cobrar. A pessoa vai pagar ou não, ela vai investir nela ou não. Então, essa coisa de não pode cobrar, a gente tem que parar para ver baseado em que padrão que eu estou me sustentando para dar certo. Porque se eu tenho um padrão de não merecimento, se eu tenho um padrão de não valor, se eu tenho um padrão de que dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, nessa energia nunca vai fluir de positiva para mim. Eu vou ficar paralisada. E aí eu vou colocar a culpa em quem? No entorno, né? Nunca em mim. Então, tem que aprender a gerir tempo, sim, a seu favor. Para você se divulgar nas mídias, isso demanda tempo. Tem que fazer parte do seu cotidiano, do horário que você come, do horário que você dorme, do horário que você trabalha, do horário que você gerencia suas redes sociais, do horário que você vai para sua família, vai ter o seu social, tudo, o seu exercício físico, tudo isso tem que estar gerenciado. Você tem que aprender a habilidade, né, de liderança remota. A gente está aqui no remoto, você tem que ter liderança, porque você quem manda, você que estabelece qual é o canal que você vai atender, de que forma, horário, tudo isso é você é o seu líder, você é o seu chefe, né? E o trabalho é teu, você tem que aprender a estabelecer as regras, a estabelecer limites. É muito importante isso, porque as pessoas que chegam para nós, seja para psicologia, para terapia, para constelação familiar, seja para aquilo que é de terapia, por exemplo, a pessoa está doente, a pessoa está desequilibrada, a pessoa está com dor, ela não enxerga. Então, ela vai funcionar no automático dela. Nós temos que ocupar o nosso lugar. A constelação fala o tempo inteiro, qual é o teu lugar no mundo? Se você ocupa o teu lugar no mundo, se você se trabalha para isso o tempo inteiro, você dá certo, porque você vai estabelecer os limites necessários. E não dá colocar culpa que o cliente é assim, que o cliente é assado, que a pessoa não entende de constelação, que a pessoa é isso, aquilo, outro. Você tem que aprender a gerenciar seu tempo, a ter liderança, autonomia. A gente é autônomo, eu gerencio a minha vida, sou eu que estabeleço as coisas. A gente tem que gerenciar essa autonomia. Ter mais resiliência, é muito importante a gente desenvolver resiliência, gente. Empatia. Não dá para viver no mundo de hoje sem empatia. Está aí o vírus, está aí a gente tendo que se preocupar conosco, com o outro.
e a gente está vendo o que está acontecendo aí de primeira, segunda, terceira, sei lá quantas ondas, se existe ou não as ondas, mas está vendo aí aumenta, diminui, porque falta empatia no ser humano, né? Atenção plena, a gente tem que trabalhar. O que é atenção plena? Que é o mindfulness, que é a meditação, que é você se ouvir, que é você se observar. Para isso você tem que parar. Para você ter atenção, você tem que parar para observar. Não adianta ficar no automático. O que acontece com muita gente que aconteceu nessa pandemia? Elas precisaram parar na marra e surtaram, estão surtando. Né? Isso, uma analogia que eu conversando com uma amiga terapeuta também que a gente fez, é como se a gente estivesse no jogo da vida. Sabe aquele tabuleiro do jogo da vida mesmo? Jogo? E tu não parou na casinha. Você parou nessa casinha. O que você faz nessa casinha que você parou? Você parou nessa casinha, teve gente que parou na casinha da maternidade, teve que olhar pra maternidade, teve gente que parou na casinha do relacionamento amoroso, teve que olhar pro relacionamento amoroso que não estava olhando, né? Tava fingindo que não estava vendo, teve que olhar. Teve gente que parou na casinha da orientação profissional, inclusive. Quantas pessoas falaram assim, tava empurrando com a barriga uma insatisfação profissional. Aí quando congelou naquilo ali, eu falei assim, e agora que eu tenho que olhar para isso aqui? Tem que olhar mesmo para isso aqui. E aí vem uma dor profunda, né? E a dor, assim, se eu não olho para a dor, eu entro no sofrimento. A dor não tem como eliminar. A dor são as dificuldades. A gente demanda esforço. Empreender é fazer realizar. Demanda esforço, é trabalhoso, né? Não tem como ser assim, blá, blá, mas aquela pessoa que recebe aquela herança vai ter que ter trabalho de gerenciar a herança, vai ter que ter trabalho de gerenciar aquela empresa, vai ter que ter trabalho, senão vai falir, né? É trabalhoso, mas o trabalho, né, pode ser algo muito interessante, né? É uma coisa assim que os japoneses eles têm uma ligação com o trabalho que é fantástica. Lógico que as culturas são diferentes, eu não estou aqui falando que é melhor e pior, mas a conexão, o sentimento, o significado que eles dão para trabalho é algo nobre. E a gente não dá esse significado de nobreza para o trabalho. E aí a gente fica muito perdido em relação à nossa autorrealização, em saber qual é o nosso propósito de vida. E a autorrealização, ela não para por aí. Porque eu só me autorrealizo se eu estou a serviço de algo maior. Se eu estou a serviço de... Então, para que eu nasci? Para quê? A serviço de quê? Isso é propósito de vida. E a gente vai se conectando com ele ao longo da vida, Aline. Na maturidade. Isso. O jovem, ele está se preparando para se conectar com isso. Porque eu escuto, assim, eu recebo também pessoas, né, que procuram para olhar para o propósito e elas vêm com angústia de assim, nossa, eu não nasci sabendo o que eu vim fazer. Nossa, eu não nasci sabendo... Calma, mas assim, é um processo de descoberta. Aí falou assim, mas eu já tô... Tem pessoas assim, às vezes na idade dos 30, 35, falou assim, nossa, mas eu acho que já passei do tempo. Gente que olha para o propósito, que passou por alguns eventos e precisou passar por aqueles eventos e só vai encontrar ali uma sensação de propósito com 60 e tá tudo bem. Sim. Né? E assim, não necessariamente eu tenho que largar o trabalho que eu faço para poder viver o meu propósito. Às vezes aquele trabalho é o que gere, né, a possibilidade de eu investir em coisas e ter coisas. Então eu tenho que honrar aquele trabalho, eu tenho que honrar aquele dinheiro de onde ele vem. Mesmo que aquela atividade ocupacional não seja a das mais aprazíveis para mim, mas foi a que eu escolhi, foi a que eu estou. Então eu faço uma transição de carreira que leva um tempo, muitas vezes, né? Ou eu honro aquele trabalho e vou buscar coisas paralelas. Só que isso é trabalho de autoconhecimento. Outra coisa, inteligência emocional. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E emoção, tem umas lives que eu já fiz lá também, tem no meu canal do YouTube falando sobre emoção básica. E a emoção é uma reação diante da situação. Os animais, eles têm lá o hipocampo, a amígdala, eles também têm as reações emocionais. Mas eles não têm a cognição, que é a capacidade de compreender, que é ir para o mundo dos sentimentos. Bert Hellinger trabalha com o conceito de metasentimentos. Então, quando a gente constela, eu lembro da Selma, né? Abre o olho. Não fica chorando. Abre o olho. Olha para isso. Olha. Senão você fica no emocional, fica ali, que o emocional você fica completamente refém, né? Como aquele cara, o psiquiatra Augusto Cury, ele usa esse termo. Eu fico refém da emoção. Se eu estou refém, eu estou a serviço daquilo. E não autonomamente me administrando, me gerenciando. E poder ir para outro nível do joguinho, sair da emoção e ir para o sentimento. Então, nós somos analfabetos emocionais. Isso é muito sério.
Né? Eu considero que o nosso planeta, que essa Terra, como muitas pessoas também falam, e eu concordo, a gente é um adolescente ainda, né? Na questão das emoções, da gerência das emoções. A gente precisa investir nisso com vontade. E a inovação, a criatividade, que eu acho que faz parte da gente aprender a ser um inovador, a criar, alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem esse poder. E uma coisa que eles falam que é a literácia digital. A palavra literácia significa alfabetismo. Então, eu tenho que me alfabetizar no mundo digital. Porque o mundo digital vai me consumir, eu vou me deixar me ser dominada por ele, ou eu domino ele. Só que tem um mau uso e um bom uso em tudo. Né? A gente não pode perfeito, porque simplesmente, não, é perfeito, tá falando. A gente não pode simplesmente falar mal do digital. A gente tem que aprender a lidar com a realidade como ela é e usar ela a nosso favor, porque ela não está aqui à toa. Vamos ampliar a nossa visão do mundo, sabe? Abre a visão do mundo e começa a ver as coisas de novas possibilidades. A gente tem que tirar os antolhos que a gente coloca. A analogia que eu faço né? Com a época da Revolução Industrial. Você vai escolher se você vai tacar pedra na máquina ou se você vai aprender a lidar com aquela máquina. É isso. A gente está numa Revolução Industrial da nova geração. Então você vai escolher. O que você quer fazer? Quer ficar tacando pedra na máquina? Ou você vai aprender a dirigir aquele trator ali e lidar? Também sua vida ficar mais fácil. Não tem como mudar. Então se adapta. Tem coisas assim, o homem nunca vai ser substituído pela máquina. A máquina pode fazer muitas coisas, tem lá a inteligência artificial, mas o homem, ele nunca vai ser substituído. Então, eu é que estou aqui no comando da máquina, daquela inteligência artificial. Então, eu é que comando, sabe? Então, assim, tudo isso pode ser usado a nosso favor, mas a gente tem que saber buscar isso e não ficar na resistência, sabe? Na resistência, ficar ali na negação, na resistência, exatamente. Porque a mudança gera dor e medo para todo mundo e as pessoas não querem olhar para a dor, porque mudar dói, né? Essa revolução que a gente está vivendo digital, ela é muito, muito séria, né? Muito forte, muito séria, mas a gente precisa entender que as revoluções não vêm para sacanear, vamos dizer assim, ela vem para provocar uma mudança que é necessária. Né? A gente entende como consteladora que aquele sofrimento, aquela dificuldade, ela tem algo para nos ensinar. A doença tem algo para nos ensinar. Tem uma informação aí por trás. E eu preciso querer ver. Eu preciso querer ver. Então eu tenho que abrir os olhos, sabe? E muitas vezes eu preciso buscar acreditar que é possível. Né? Lindona. Olha, nosso horário que está dando, porque assim, Magda e eu estávamos atendendo antes da live, e Magda e eu temos compromisso depois da live. Gente, isso quer ter agenda cheia. Por que a gente tem agenda cheia, Magda? A gente é muito alinhada. Faz acontecer. Porque a gente faz acontecer. E é possível você fazer acontecer também. Então, Magda, para a gente concluir aqui, assim, adorei o nosso bate-papo, porque realmente não foi à toa que eu escolhi você para inaugurar aqui as lives de convidados comigo. Que honra! Que honra! Porque eu sei que a gente tem esse pensamento bem parecido, assim, tanto uma visão de vida, quanto essa pegada profissional, sabe? Quanto um cuidado com carreira, entender que a gente realmente empreende. Qual a mensagem, para a gente concluir aqui, qual é a mensagem que você deixa para todo mundo que está ouvindo aqui? Que bom que vocês estão gostando, que bom que vocês estão elogiando o nosso trabalho, né, esse nosso bate-papo, que vocês fazem parte disso aqui também. Qual é a mensagem que você deixa para todo mundo? Olha, eu deixo o seguinte, assim, eu quero que as pessoas aprendam, né, um desejo assim, enorme que eu tenho, delas serem fiéis a ela, delas serem honestas a ela. Para isso, é preciso que você busque se conhecer cada vez mais. Porque aí você vai ter uma lealdade com você e não com o seu sistema. Porque aí sim você vai para o mundo. O respeito e a honra por tudo que veio antes, sabe? Honrar a vida que recebemos dos nossos pais, não importa quem eles sejam, o que eles fizeram, mas honrar essa vida que está aqui. Pulso, tem coisa que se eu estou viva, se tem sangue aqui passando por mim, eu tenho algo para realizar no mundo. E eu só realizo quando eu sou fiel a mim. Aí a gente consegue empreender. Porque empreender é fácil. É só você fazer acontecer. É simples. É só buscar para isso. E para complementar isso que você falou, né, de ser leal, ser fiel a nós mesmos, gente, lembra que assim, não tem nada que a gente não faça com a gente, que o outro faça com a gente, que a gente não faça com a gente
Mesmo antes. Então, Sim. se você se trai, indo para o outro polo, se você se trai, o que você vai atrair? Traição. Pessoas que traem. Se você é fiel a você, o que você vai atrair? Pessoas fiéis a você. Sim. Então, Magda, as pessoas estão aqui botando aqui o... Né? Frequência. É frequência. Tudo é energia, é frequência. Então, a Magda, alguém perguntou aqui, né, qual é o Instagram da Magda, essa maravilhosa, que eu indico gente pra Magda. A Magda sabe disso. Magda, eu te indiquei aí uma pessoa, né? A gente se indica, é isso mesmo, tem concorrência, tem parceria, tem complemento. Então, Magda, alguém perguntou aí qual é o seu... Já até escreveram, mas você pode passar? Qual é o seu Instagram, Magda? É o @Magda Baeta. Tudo meu é Magda Baeta com 2 T's. Com 2 T's. 2 T's. Magda Baeta com 2 T's. Meu Instagram, meu Facebook, meu site, tudo é Magda Baeta. Até o meu e-mail é magdabaeta@gmail.com. Magda, querida, muito obrigado, muito sucesso para você, porque eu sei que você tendo sucesso, as pessoas que te procuram também são muito beneficiadas, porque isso é uma rede, é uma cadeia, né? Estamos todos muito conectados. Muito obrigada por essa live. É bom bater o papo com alguém inteligente, assim, é gostoso, né? Ter essa troca inteligente. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Toda segunda, quarta e sexta a gente tem live, né? Às 9 horas da manhã, nesse programa aqui que é Sou Consteladora e Agora. E como eu falei, fiz questão de convidar essa minha colega de formação para inaugurar, porque eu adoro a Magda. Muito obrigada. Muito bem, querida. Eu que agradeço. Me sinto muito honrada de estar aqui, né? De fazer parte desse programa. E é isso, gente. Vamos que vamos. Você é uma profissional excelente, uma pessoa maravilhosa. E isso, assim, não tem preço, né? E invistam sempre em vocês, no melhoramento de vocês, no aprimoramento. Façam aquilo que vocês gostam, porque dá certo mesmo. Está com dificuldade de entrar em contato consigo? Procura pessoas como nós. Não precisa ser exatamente a gente, mas pode procurar pessoas. Busca no outro essa possibilidade de aprender a se ver mais, né? O outro é o nosso espelho, né, Aline? Isso, exatamente. E eu que tenho muita gratidão por estar aqui, querida. Beijo. E muita gratidão por todos vocês aí de nos assistir. Por cada um que estava aqui. Todo mundo que participou, mandou o coraçãozinho, pergunta. Ai, muito obrigada. Obrigada, gente. Muita gratidão. Beijo. Beijo no coração, querida. Tchau. Tchau.